Atos dos Apóstolos, capítulo 3, diz assim a palavra do Senhor. Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Era levado um homem, coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que lhe dessem uma esmola. Pedro, fitando juntamente com João, disse: olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata e nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou. Imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. Deu um salto, se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. E você diz amém. Com a Bíblia aberta, se quiser acompanhar a mensagem, pode deixar a sua Bíblia aberta para você entender melhor o que Deus tem para falar conosco nessa noite. O texto, a passagem bíblica, o livro de Atos dos Apóstolos, escrito pelo Dr. Lucas, é o segundo tratado a um homem chamado Teófilo. O primeiro tratado é o Evangelho do Senhor, segundo escreveu Lucas. Sim, o Evangelho do Senhor, segundo escreveu Lucas, é o primeiro tratado que Lucas, médico, evangelista, missionário, que fez missões com o apóstolo Paulo, é o primeiro tratado em que ele escreve a um homem chamado Teófilo. E quando nós olhamos o primeiro tratado de Lucas, escrito a Teófilo, entendemos que tanto o Evangelho do Senhor segundo Lucas, como o livro de Atos dos Apóstolos, é uma continuidade descrita por esse historiador. E Lucas vai deitar em letras, precisamente no capítulo 24, verso 49, concernente à promessa do Espírito Santo, aonde o Senhor está a dizer que seríamos testemunha quando descer sobre nós o Espírito do Senhor. E ao falar acerca disso, ele diz que não muito depois desses dias, desceria o Espírito Santo sobre a igreja, sobre os apóstolos. E no capítulo número 2 de Atos dos Apóstolos, a Bíblia vai dizer, concernente à descida do Espírito Santo. Em Atos capítulo 2 diz a Bíblia: cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas sobre eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousavam sobre a cabeça de cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhe concedia que falasse. Segundo a Bíblia, havia cerca de 120 homens, fora mulheres e crianças ali, e todos foram cheios do Espírito Santo. A Bíblia não diz que a metade foi cheia do Espírito Santo. A Bíblia não diz que parte foi tomada pelo Espírito Santo. A Bíblia diz que todos foram cheios do Espírito Santo. E quando nós olhamos no capítulo 2, vamos observar a descrição, aquilo que o texto vai descrevendo concernente a esse mover do Espírito, a gente chega a uma conclusão, que a descida do Espírito Santo, diz o texto, encheu toda a casa em que eles estavam assentados. O Espírito Santo primeiramente tomou o ambiente. E qual foi a forma que o Espírito tomou o ambiente? A Bíblia diz que uma voz, como a voz forte de um vento impetuoso, o Espírito Santo veio como uma voz de um vento forte e impetuoso. Vamos entender isso, por favor. Enquanto aqueles que estavam fora daquele movimento, enquanto aqueles que estavam fora daquele ambiente, estavam na festa, a Bíblia diz que era a festa de Pentecoste. A festa de Pentecoste é a festa da colheita. A festa da colheita está das 7 festas religiosas em Israel, entre as 3 mais importantes. Haviam 7 festas religiosas em Israel. Dessas 3 são de suma importância, que todo judeu, pelo menos em uma delas, deveria ir uma vez ao ano.
a festa de Páscoa, a festa da colheita e a festa do tabernáculo. A festa da colheita é chamada pelos não-judeus de Pentecostes. Por quê? Porque ela acontecia 50 dias depois da festa de Páscoa. 50 dias depois da festa de Páscoa, acontecia a festa da colheita. Mas como Lucas não é judeu, como Lucas não é de nascimento judaico, mas sim, ele era filho de uma judia com grego, com pai que era grego, mas ele não era judeu. Então Lucas a chama de festa de Pentecostes, em alusão que ela acontecia 50 dias depois da Páscoa. Então Lucas está dizendo que na festa de Pentecostes, no último dia da festa, o Espírito Santo foi derramado. Agora me chama a atenção que enquanto a maioria estava na festa da colheita ou Pentecostes, como preferir, ali adorando a Deus na perspectiva judaica, adorando a Deus dentro do contexto judaico, a Bíblia vai dizer que o Senhor estava levantando uma nova colheita. Se aquela colheita judaica ficou naquele ano, a colheita que Deus levantou naquele dia não terminou, porque eu faço parte dela e você também faz parte dela. Essa colheita que começou em Pentecostes ainda está acesa até os nossos dias, porque o Espírito Santo ainda é derramado e Jesus ainda batiza com seu Espírito Santo. Quando olhamos para a Bíblia Sagrada, entendemos então que muitos estavam naquela festa da colheita, longe da festa de Pentecostes. E o que me chama a atenção, igreja, é que pastor Avelino, enquanto muitos estão ali, eles ouviram a voz do vento forte, mas não era um vento, era o Espírito Santo que entrava dentro da casa. Quem estava fora da casa ouviu a voz de um vento, porque a voz do Espírito é como a voz de um vento. Mas quem estava dentro da casa sabia que não era um vento que estava ali, mas a pessoa do Espírito Santo, o derramado Espírito Santo. Sabe o que me chama a atenção aqui? Me chama a atenção que quem está fora ouve de um jeito, quem está fora entende de um jeito, mas a igreja estava entendendo, Deus estava derramando o poder para sermos testemunhas de Cristo. Aleluia! Quem está fora não entende as coisas de Deus. Quem está fora não entende essa alegria que você tem. Quem está fora não entende porque você está aqui hoje. Quem está fora não compreende o mover do Espírito. Mas quem está dentro está dizendo: eu vou sair daqui nessa noite cheio. Eu vou sair daqui na Machacandarábia, Naraia. Manarassuriandaraia, Narabandará. Aí o capítulo de número 3 descreve Pedro e João indo para a oração da hora nona. Os judeus oravam 3 vezes ao dia: 9 da manhã, meio-dia e às 15 horas da tarde. A hora nona é a oração das 15 horas da tarde. Nessas 3 orações, segundo a crença judaica, cada uma delas foi instituída por um patriarca. A oração das 9 da manhã foi instituída pelo patriarca Abraão. A oração de meio-dia foi instituída pelo patriarca Isaac. E a oração das 15 horas, ou como chamamos 3 horas da tarde, foi instituída pelo patriarca Jacó. Então, na oração instituída pelo patriarca Jacó, diz as Sagradas Escrituras que Pedro e João estão indo orar. Mas Pedro e João, como eram judeus, eles em outro tempo, antes de serem batizados, antes de estarem com Jesus, eles adoravam a Deus dentro da perspectiva judaica. Mas agora não, agora a visão deles está ampliada. Agora eles não adoram mais a Deus como Deus de Yahvé, como Deus de Abraão, como Deus de Isaac, como Deus de Jacó, mas eles adoram agora como Deus de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Perceba que na nova perspectiva, quando eles estão indo para o templo orar a Deus, a Bíblia vai dizer que eles encontram um homem coxo, e esse homem era levado todos os dias à porta formosa, à porta do templo. Alguns estudiosos chamam essa porta formosa da porta de Nicanor, que fica entre o pátio e a porta das mulheres, a entrada das mulheres. E nessa porta de Nicanor, que era uma porta de bronze, era uma porta muito linda, e por isso chamada de porta formosa, somente homens podiam entrar. Mulheres não podiam entrar nessa porta, nem doentes, nem as pessoas que tivessem alguma deficiência física. E segundo os estudiosos, para a entrada dessa porta, até o chão para a entrada dessa porta, havia uma escada de 15 degraus.
E muitos mendigos ficavam por essas escadas. Alguns ficavam antes dessas escadas, desses degraus, e alguns ficavam entre esses degraus. E a Bíblia vai nos ensinar que agora esse homem está ali esmolando, pedindo esmola. Sabemos que na cultura judaica havia um ensinamento de ajudar as pessoas que precisavam, ajudar as pessoas que eram necessitadas. E quando Pedro e João estão indo entrar, eu imagino que talvez o sonho daquele homem olhava para aquelas escadas e dizia: eu posso ir até o último degrau, mas não posso entrar na porta, porque eu sou deficiente, e por ser deficiente, eu não posso entrar na porta. Quem sabe, é uma conjectura minha que eu estou fazendo, quem sabe o sonho daquele homem era entrar dentro do templo, era passar por aquela porta, mas o seu problema lhe impedia, a sua dificuldade lhe impedia, a sua deficiência lhe impedia. Deixa eu abrir um parênteses aqui para dizer nessa noite: quem sabe você tem alguns sonhos, mas talvez o seu problema está lhe impedindo, talvez a sua dificuldade está lhe impedindo. A sua dificuldade pode não ser uma deficiência física, a sua dificuldade pode ser outra, mas eu vim aqui nessa noite como um profeta do Senhor para te dizer: Deus vai entrar com providência, e você vai passar pela porta, e o nome dele vai ser glorificado. Ei, Machépia. Aí vai dizer a Bíblia, olha aqui para mim toda a igreja, por favor. Aí vai dizer a Bíblia que Pedro e João estão indo para a oração, e de repente aquele homem pede uma esmola. Vamos ler o texto, por favor. Quem tiver com a Bíblia aberta aí, acompanhe. Diz assim a palavra do Senhor no capítulo número 3. Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Era levado um coxo de nascimento, o qual colocaram diariamente à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Aqui eu observo algo interessante. Aquele homem era ajudado. Alguém levava aquele homem até a porta do templo. Mas quem levava aquele homem até a porta do templo não poderia de forma alguma colocá-lo dentro do templo, porque ele não podia entrar dentro do templo. Sabe o que Deus está dizendo aqui? Talvez você veio até aqui, e quando você aceitou Jesus, quem sabe alguém te levou até Jesus, e a partir do momento que você aceitou Jesus, você começou a caminhar com as suas próprias pernas. E quem sabe, irmão, Jesus quer te usar para levar alguém até a porta do templo. Mas eu não estou falando da porta do templo ali, não. Eu estou falando da porta da bênção. Eu estou falando da porta da vitória. Eu estou falando da porta do milagre. Levanta a mão porque eu vou profetizar. Eu profetizo nessa noite que você vai ser carregador de pessoas que Deus fará um milagre. De pessoas que Deus fará um milagre. De pessoas que Deus fará um milagre. Ei! Quem levou ele para a porta não podia fazer o milagre, mas Deus usa cada um de uma forma. E um belo dia, para ele era um dia comum, era mais um dia para esmolar, era mais um dia para mendigar, era mais um dia para pedir. E toda ajuda que ele tinha, por maior que seja, aquela ajuda era temporária. Por quê? Porque resolvia o seu problema de momento. A esmola que ele recebesse, por maior valor que tivesse, que houvesse, que se ajuntasse, era apenas passageira. Ele iria passar fome no outro dia, ele iria ter dificuldade depois, mas o que ele não sabia era que Deus estava reservando para ele algo que não era passageiro, algo que era eterno, algo que marcaria a história, algo que seria contado futuramente, como estamos contando aqui hoje. Sabe o que Deus está dizendo para você? Deus está dizendo: o que eu tenho para ti é mais do que as coisas passageiras podem dar. O que eu reservei para ti é eterno. O céu está aberto para a igreja, e daqui a pouco o arrebatamento vai acontecer, e a igreja vai subir para morar com ele na glória, para morar com ele na glória, para morar com ele na glória. Ai. Aquele homem pede ouro. Pedro está dizendo: não tenho ouro e não tenho prata, não tenho prata e não tenho ouro. Oh. Mas o que Jesus reservou para nós, escute isso. O ouro que Jesus reservou para nós é melhor. Primeiro por quê? Porque ouro aqui tem que guardar no banco.
senão você é assaltado, senão você é roubado. Eles matam, eles arrancam a tua vida por causa do ouro, mas lá no céu, nós vamos pisar no ouro e vamos dizer, ouro para nós é chão. Ouro para nós é chão, porque a Bíblia vai dizer em Apocalipse que as ruas são de ouro. Aleluia. Aí aquele homem pede esmola. Pedro e João diz, não tenho prata e nem ouro. A primeira palavra que aquele homem ouviu foi o não. Não tenho prata e nem ouro, não. E talvez no não, o coração dele, se abateu. Mas o que ele não sabia é que muitas vezes quando Deus começa com não, é porque tem um milagre depois. Desceu a revelação aqui agora. Às vezes Deus tem que dizer não para o milagre acontecer. Às vezes Deus tem que te dizer não para você alcançar um milagre. Tem pessoas que dizem assim, eu quero isso, quero isso, quero isso, quero isso, quero isso. Talvez se Deus te der, você desvia. E Deus está dizendo, vou te dar um não, para um milagre ser maior. Vou te dar um não, porque depois do não tem sempre bênção de Deus. Porque depois do não tem um milagre para acontecer. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui, irmão. A palavra de Deus é poderosa para falar conosco. Piada. Aí o texto vai dizer assim, verso de número 4. Mas vamos começar no verso 3 para você entender a revelação da palavra. Vendo ele a Pedro e João, que ia entrar no templo, implorava que lhe desse uma esmola. Então, peraí, se ele implorava, quer dizer que ele ficou na insistência. Aí o verso 5 vai dizer, verso 4 vai dizer, Pedro fitando juntamente com João disse, olha para nós. Verso 5, e ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Verso 6, Pedro, porém, lhe disse, não tenho prata e nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. Aleluia. Olha aqui para mim, por favor. Vamos imaginar o cenário. Vamos entrar na história. Vamos imaginar a cena. Ele está pedindo esmola. Ele está pedindo esmola. Se ele é coxo, então quer dizer que ele não estava em pé. As pernas dele não dava para ficar firme. Ele não estava em pé. Pedro e João estavam andando, então estava em pé. Então imagina aquele homem sentado, Pedro e João andando, talvez já subindo as escadas, e de repente aquele homem pede alguma coisa, e Pedro vai dizer para ele, olha para nós. Olhe para nós. Olhe para mim. Aleluia. E quando aquele homem olha para ele, ele diz, em nome do Senhor. Aleluia. Sabe o que eu aprendo aqui? Eu aprendo que aquele homem olhou para Pedro, mas ouviu Jesus. Ele olhou para Pedro, mas ouviu falar de Jesus. Ele olhou para Pedro, mas ouviu falar do nome de Jesus. Deixa eu te perguntar algo aqui nessa noite. Quem olha para você está ouvindo o nome de Jesus? Aleluia. O milagre aconteceu e Pedro está dizendo, olha para nós, não é só para mim. Eu não sou egoísta. Olha para mim e olha para João. Porque tem gente que acha que é só ele, né? Só ele prega, só ele canta, só ele sabe, só ele manda, só ele faz. E o reino de Deus não é individualismo. O reino de Deus é a igreja. Ele está dizendo, olha para nós, em nome de Jesus. Ou seja, olha para nós e ouça o nome de Jesus. Talvez não está acontecendo milagre ainda, porque você não está permitindo que as pessoas ouçam o nome de Jesus. O mundo tem que olhar para nós e tem que ouvir o nome de Jesus. Teu vizinho tem que olhar para ti e tem que ouvir o nome de Jesus. Não pode olhar para nós e ver confusão. Não pode olhar para nós e ver disse-me-disse. Não pode olhar para nós e ver fofoca.
Não pode olhar para nós e ver murmuração. Tem que olhar para nós e ouvir: Jesus liberta, Jesus cura, Jesus salva. Ele batiza com o Espírito Santo e leva para o céu. Eita! Débia Candaraia. Agora, desceu o rolo, irmão. Quando eles olham para ele, para Pedro, olha que coisa linda. Eles não estavam na mesma altura. Mesmo que obviamente um era mais alto que o outro. Mas eu imagino assim. Vamos imaginar esse irmão aqui, ó, sendo homem. Para ele olhar para Pedro, ele teve que olhar para cima. Ele teve que erguer a cabeça. Opa! O milagre não começou com aquele homem andando. O milagre começou com aquele homem erguendo a cabeça. Pastor, como é que você sabe que aquele homem não estava de cabeça erguida? Porque Pedro mandou ele olhar para nós. Pedro mandou ele olhar para ele e para João. Só vai mandar olhar porque não estava olhando. Talvez ele pedia esmola de cabeça baixa. E Pedro e João estão dizendo: olha para nós, ou seja, ergue a cabeça. Pedro e João eram cheios do Espírito Santo. Você também é cheio do Espírito Santo. E eles ajudaram alguém a erguer a cabeça. Oh, Pai. Deus quer te usar para fazer alguém também erguer a cabeça. Talvez alguém está vivendo de cabeça baixa. Talvez alguém está vivendo depressivo. Talvez alguém está vivendo com o desejo de morrer, de desistir. Mas a unção de Deus vai te usar, crente, para dizer: ergue a cabeça. Não é à toa que em Cântico dos Cânticos, a noiva e o noivo em declarações de amor, aí o noivo diz para a noiva: o teu pescoço é como a torre de Davi, edificada para pendurar as armas. Espera aí. Teu pescoço é como torre de Davi, quer dizer, teu pescoço não é inclinado para baixo. Teu pescoço é ereto, ou seja, nada de cabeça baixa. Edificado para pendurar armas. Espera aí. Teu pescoço foi edificado não somente para segurar a cabeça não, meu irmão. Foi edificado para pendurar as armas. Que arma, pastor Diógeto? Tua boca que glorifica a Deus. Tua boca que prega o Evangelho. Tua boca que anuncia Cristo. Eu estou sentindo um ambiente cheio da presença de Deus aqui. Só não sente a presença de Deus quem não quer. Porque o Wi-Fi de Deus já está ligado. O Wi-Fi de Deus já está ligado. E é grátis. É de graça, não tem que pagar. Porque o preço já foi pago no Calvário. Ah, placébia. Segundo manto que eu vejo aqui, nesse cenário, da mesma forma que aquele homem olhou para cima, da mesma forma que aquele homem levantou a cabeça, Pedro e João tiveram que olhar para onde aquele homem estava, e eles tiveram que olhar para baixo. Aleluia. Qual é a diferença, pastor, de um para outro? Aquele homem olhar para cima é Deus dizendo: nada de viver de cabeça baixa. E Pedro olhar para baixo, João olhar para baixo, é Deus dizendo: aprenda a ver quem está embaixo. Porque tem gente que é tão nariz empinado que ele não consegue ver o seu irmão que está embaixo. Narizão empinadão. Aí olha assim, ó. Parece que tem um rei na barriga. Só que o rei não tem que estar na barriga, o rei tem que estar no coração.
A outra lição que eu tiro aqui: aprenda a olhar quem está embaixo. Aprenda que quem está embaixo pode precisar da sua mão. Eu prego pelo Brasil. E o que mais me chama a atenção é que parece que enquanto eles não, às vezes não conhecem, ou às vezes não tem nome, ninguém valoriza. Aprenda a valorizar quem está embaixo, porque quem está embaixo amanhã pode estar em cima. Começa de baixo, meu irmão. Quer cantar para a multidão? Começa cantando para 2 e para 3. Quer pregar para congresso, para a multidão? Aprenda a pregar também para poucas pessoas. Aprenda a olhar quem está embaixo. Quando Paulo fugia dos seus adversos, quem ajudou Paulo? Colocou Paulo num cesto, desceu Paulo para baixo, porque ele estava em como se fosse um prédio, lugar alto, desceu para baixo. Não foi gente que estava em cima, foi gente pequena, que segurou a corda. Mica. Talvez você está dizendo: eu sou pequeno. E Deus está dizendo: você é pequeno, então segura a corda, porque a corda eu dou para os pequenos segurar. Que corda, pastor? A corda da oração. A corda da contribuição. Porque a obra não é feita com os que estão em cima, a obra é feita com quem está embaixo. Estar em cima é só um detalhe. E Deus pode te colocar em cima, mas aprenda a olhar quem está embaixo. E ele aprendeu, eles olham para baixo. Aí o texto vai dizer, verso de número 6. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata nem ouro, mas o que eu tenho te dou, em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. Pedro está dizendo: eu não vou te dar algo que amanhã vai te fazer falta, algo que amanhã você não vai ter mais. Eu vou te dar algo que até você morrer você vai lembrar, que até você morrer você vai saber, porque você vai voltar a andar. Você vai andar, né? Não voltar a andar porque ele era coxa de nascimento, mas você vai andar. Aleluia. Sabe o que Deus está dizendo para você aqui hoje? O que Ele tem para você não é coisa de momento. O que Deus tem para você é algo que vai marcar a sua vida e a sua história. Sabe o que Deus está dizendo também para você aqui hoje? Pedro e João não tinham algo de momento. Pedro e João tinham algo que marca a história. Deus me trouxe aqui não para trazer uma mensagem que de momento que você vai esquecer quando for embora. Deus me trouxe aqui para trazer uma mensagem que vai marcar a tua história, vai marcar a tua vida. Você nunca mais vai esquecer. Pode não lembrar das palavras, mas a ação da mensagem vai marcar a tua história. Você pode não lembrar do texto, pode não lembrar das palavras, mas você vai dizer: aquele dia Deus falou comigo, eu saí dali cheio da palavra de Deus. E não é só hoje, mas toda quinta-feira Deus tem algo acima de algo de momento. Deus tem algo para marcar a tua história. Aí o verso 7 vai dizer, já estou encerrando: e tomando-o pela mão, joga o verso 7 ali. E tomando pela mão direita, o levantou. Glória. Na cultura judaica, a mão esquerda era para o uso de suas necessidades, limpeza. Se limpava com a mão esquerda, se comia com a mão direita. Não se comia com garfo e colher, se comia com a mão. É por isso que quando Jesus come com os pecadores, chama a atenção. Por quê? Porque era no mesmo, como se fosse no mesmo prato, na mesma tigela, no mesmo recipiente, e se comia com a mão. Então Jesus comer com pecadores era uma afronta para a elite religiosa. Por quê? Porque ele estava tendo a comunhão com os pecadores. Por isso que eles ficavam irados.
A mesma mão que come, opa, desceu o rolo, hein? A mesma mão que come é a mesma mão que estende. O ministério cresce porque você come aqui, então você tem que estender a mão para o ministério que você faz parte. Orai. Eu conheço muitos amigos pregadores que disseram para mim que está quase desistindo, porque as pessoas não reconhecem o teu ministério, só querem sugar, é a expressão que alguns falam. Mas eu quero te ensinar uma coisa aqui da parte do Espírito Santo. Aonde você come é o lugar que você tem que estender a mão. Aprenda a estender a mão, porque a mesma mão que come é a mão que estende. Você se alimenta da palavra, aprenda a estender a mão. Você se alimenta daquilo que Deus faz através do ministério, aprenda a estender a mão. Aleluia. E eles estendendo a mão, agora eu te pergunto, Pedro e João estavam cheios do Espírito Santo? Estava. Foram batizados? Foram. Foram cheios? Foram. Falaram em língua? Sim. Tinham fogo sobre a cabeça deles? Foram vistas no dia de Pentecoste? Sim. Mas não basta ser cheio, tem que ser cheio e tem que estender a mão também. Deus não enche ninguém sem propósito. Deus não enche vaso para ficar à toa. Quando Deus manda Samuel ungir a Davi, vai dizer o texto, 1 Samuel 16: enche o teu vaso de azeite e vem. Ou seja, o vaso estava vazio. Aí alguns, talvez por falta de conhecimento bíblico, vai reclamar porque o vaso estava vazio. Mas o vaso era para estar vazio, não estava sendo usado. Agora, no dia que Deus queria ungir alguém, Deus disse: enche o vaso. Aí eu quero ser cheio de Deus, mas não quer fazer nada, então Deus não vai te encher. Deus vai te encher para você fazer alguma coisa. Deus vai te encher para te usar. E ele estende a mão. Olha que coisa linda. Aí o texto, no verso número 7 diz: e tomando pela mão direita o levantou. Qual dos senhores pode me ajudar? Pode ser o senhor me ajudar? Não, sentado mesmo. Com todo o respeito, viu, meu é obreiro, né? Evangelista, pastor Jorge. Com todo o respeito, senhor. Pega na minha mão. E o levantou. Ô irmão, sabe por que muita gente não quer estender a mão? Pode ficar aí. Porque não quer fazer força para levantar ninguém. Porque para levantar tem que fazer força. Não é só estender a mão, é estender a mão e puxar. Sabe o que Deus está dizendo? Para estender a mão tem que aprender a fazer força. E o problema é que muita gente quer bênção, mas não quer fazer força. E como que eu faço força, pastor Diógenes? Faz força na oração. Faz força no evangelismo. Faz força. Mas tem gente que não. Quer ficar sentado ou deitado, pegar um controle remoto espiritual e ficar bem assim, ó. Desce bênção, sobe bênção, desce bênção, sobe bênção, desce bênção, sobe bênção, desce bênção, sobe bênção. Deus está dizendo: vou quebrar o controle remoto, vou quebrar o controle remoto, vou quebrar o controle remoto. Aprenda a fazer força. Vamos orar? Não, vocês oram por mim. Vamos fazer uma visita? Não, vocês visitam por mim. Vamos evangelizar? Não, vocês evangelizam por mim. Deus está dizendo: aprenda a fazer força. Quem é cheio faz força. E qual é as características de quem faz força? Primeiro, quem faz força vai cansar. E é por isso que tem muito crente cansado, porque está fazendo força. Mas Deus está dizendo: eu trago alívio aos cansados. Quem faz força sua. Eu fiz força, não suei ainda, porque o ar-condicionado aqui tá forte, né? Então eu não cheguei a suar. Mas quem faz força sua. E o que é o suor, pastor Diógenes? É as impurezas saindo do corpo. É por isso que o crente que faz força, Deus vai tirando as impurezas da vida dele, vai purificando, vai limpando, vai santificando.
terceiro, quem faz força sente sede. E aí nós sabemos quem é o crente que sente sede, quem é o crente que não sente sede. Porque Jesus disse que Ele é a água da vida. E só tem sede da água da vida quem faz força. Só tem sede da água da vida ainda quem tem um casamento com um marido atribulado, mas está dizendo, eu não saio de Jesus, eu não saio de Jesus. Quem faz força é quem tem um filho nas drogas, é quem tem um problema, mas está dizendo, eu não nego Jesus, eu não saio de Jesus, eu não abandono meu Jesus. Quem faz força não é quem resolve na discussão, porque o maior erro de Eva foi discutir com o diabo. Discutiu com o diabo, acabou pecando. Não, quem faz força não discute com o diabo, não discute com ninguém, vai para o joelho orar. Quem faz força não se abate com palavras negativas, e a Bíblia vai nos ensinar isso com o mendigo. O homem era mendigo, o homem era cego, tinha dois problemas, físico, porque o físico era que ele era cego, e o problema social era que ele era mendigo. Mas ele está ensinando a igreja, porque quando disseram para ele para de clamar, mais ele clamou. E quando disseram para ele, não temas, levanta-te, o mestre te chama, ele parou de clamar e foi até Jesus. Por quê? Porque Bartimeu, o filho de Timeu, não dava ouvido para quem jogava ele para baixo, mas dava ouvido para quem levava ele mais pertinho de Jesus. Só que tem gente, irmão, que dá mais ouvido a quem não acredita nos seus sonhos, a quem está dizendo para você que você não consegue, a quem está dizendo para você desistir, a quem está dizendo para você que é ponto final, e Deus está dizendo, não dá ouvido a essa gente, não dá ouvido a essas vozes, seja surdo para essas vozes do mal, porque o cego ouvia os seus inimigos, sendo cego ele não via os seus inimigos. Ele não via quem mandava ele parar de clamar. Ele somente ouvia a voz de quem mandava ele parar de clamar. Tem inimigo que a gente não vê. Ele diz no nosso ouvido, você não vai conseguir. Ele vem disfarçado como amiga. Ele vem disfarçado como irmão de igreja. E ele usa o lábio de alguém para dizer para você, parar, desistir. Desistir dos seus sonhos. Desistir dos seus projetos. Mas o Senhor manda te dizer, não dá ouvido, não dá ouvido, não dá ouvido, não dá ouvido. Ouça apenas aquilo que te leva para mais perto de Jesus. Voltando para Atos 3. Aí diz o texto: e os seus pés e tornozelos se firmaram. Parte final do verso 7. Opa! Ele se levanta. E aí depois o texto diz, seus pés e tornozelos se firmam, e diz o texto, e andando e saltando. Ó, verso número 8. E de um salto se pôs em pé. Já estou finalizando, pastor. De um salto ele se pôs em pé. Mas antes de dar um salto, seus pés e tornozelos se firmaram. Não adianta saltar sem estar firme. Não adianta querer saltar se não estiver firme. Porque se saltar sem estar firme, vai cair. Ah, eu quero fazer isso. Ah, eu quero ir. Espera. Deixa Deus te firmar primeiro. Detalhe. Ele só soltou a mão daquele homem quando os pés e os tornozelos daquele homem estavam firmes. Antes de estar firme, ó, segurando na mão. Não adianta puxar e depois largar. Tem que segurar até ficar firme. Talvez alguém não está firme ainda e Deus está dizendo para você, segura na mão, vai junto, até ficar firme, não larga. Aí quando está firme, dá um salto. E não é só ele que salta. O Espírito Santo está me dizendo aqui. E lembrei, Bartimeu também saltou. Bartimeu quer dizer filho de Timeu. Bar no grego quer dizer filho. Timeu é o nome próprio. Não é que era o nome do cego. É que ele era filho de um homem chamado Timeu.
Deus vai te fazer saltar. A palavra traz firmeza. E Deus vai te fazer saltar. Deus vai te fazer saltar na sua vida espiritual. Deus vai te fazer saltar na tua vida financeira. Deus vai te fazer saltar no ministério. Quem olha para você e não diz nada, Deus está dizendo: vai saltar, vai dar um salto, vai dar um salto, vai dar um salto. Essa irmã de óculos, eu estou vendo a senhora saltando, minha santa. Eu vi a senhora passando uma turbulência muito grande. Mas Deus está dizendo: depois da turbulência tu salta. E eu estou vendo Deus colocando algo nas tuas mãos. Eu vejo um projeto que a senhora sonhou. Eu vejo um projeto que a senhora começou. Eu vejo um projeto que Deus vai terminar. Amém. Vai adorando, igreja, vai adorando, vai dando glória para Jesus. Dá glória para Ele, dá. Aí diz o texto: e de um salto se pôs em pé, passou a andar, já estava firme, já deu um salto, aí foi andando,